Fala, meus queridos, como vocês estão? Videozinho hoje de perguntas e respostas, perguntas que vocês mandaram lá nas caixinhas que eu abro no meu Instagram. Videozinho atrasado, porque deveria sair toda segunda-feira, conforme eu pretendia fazer. Só que devido a viagens a trabalho, final de semana e aulas de personal, aulas do box, não consegui gravar na segunda-feira. Mas hoje, quinta-feira, tá saindo para vocês atrasado, mas tudo bem, né? Antes tarde do que mais tarde ainda. O algoritmo vai ficar chateado comigo? Não sei, porque eu ainda sou irrelevante para ele. Mas se você quer tornar o meu conteúdo relevante, curte o meu trabalho, é só se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo e, claro, curtir esse vídeo se você gostar, tá certo? Então, antes de começar, o clássico, cafezinho para acordar. E vamos embora, que tem muita pergunta hoje, muita pergunta bacana. Primeira pergunta, Eduardo A. Mendonca. Ramp the Champ compete esse Pan-Americano. Ramp the Champ, para quem não sabe, é o Hampton Morris, atleta dos Estados Unidos, que competia na 61. Transitou ali um períodozinho leve na 67, mas em competições, em competições domésticas, né, nos Estados Unidos. E agora, com a mudança das categorias, ele migrou para 67, ou seja, ele subiu da 61 para 65. E sim, ele competiu já nesse PAN, competiu na segunda-feira, às 4 da tarde, horário aqui do Brasil, e eu assisti, estava em casa, estava de folga, assisti a competição e estava muito ansioso para ver essa competição, porque tem uma disputa muito legal entre ele e o Francisco Mosqueira da Colômbia. E assim, ele me surpreendeu, tá? Eu já esperava que fosse uma competição acirrada, mas para mim o que ia definir muito era a diferença que ele e o Mosqueira teriam no snatch. Porque a gente sabe que o Hampton Morris ele é muito forte no clean jerk, inclusive. Ele detém o atual recorde da categoria 61, como foi extinta. O atual recorde de clean jerk vai ficar para a história é dele, de 1,76. Então ele sempre foi um atleta que tirou muito a diferença no clean jerk, como eu separei aqui para vocês. Nos dois mundiais que ele participou, 22, Bogotá, Colômbia, ele fez na 61, tá certo? Ele fez 118 de snatch, ficou em 16º. Fez 157 de clean jerk, ficou em nono total, 15º. Ou seja, ele ficou em 16º no snatch e nono no clean jerk, com diferença muito grande. E 15º no total. Em Riad 2023, ele zerou o snatch com 123 e o clean jerk ele fez impressionante, 168, ficando em primeiro lugar no clean jerk. Ou seja, ele era muito inconsistente no snatch, por isso que eu falei dessa diferença. E a última competição que ele fez a nível mundial, assim, foi a Copa do Mundo da Tailândia. Era o último evento classificatório para as Olimpíadas de Paris. Ele fez 124 no snatch na primeira, 127 na segunda, 130 na terceira e errou. Ficou em 11º. Aí você vem para o clean jerk. Abriu com 169, errou. Subiu para 172. E fechou com 176, recorde mundial da categoria 61 no clean jerk. Ficou em primeiro. Ou seja, 11º no snatch, primeiro no clean jerk. 303 de total, segundo lugar na categoria no total. Então vejam aí como ele consegue tirar a diferença no clean jerk, como ele consegue ser muito efetivo no clean jerk. E só para fechar, Paris, França, Olimpíadas de 2024, ele fez 122 no snatch na primeira, 125 errou na segunda, 126 na terceira, acertou. Aí vem para o clean jerk, 172 de clean jerk, uma diferença aí de pouco menos de 50 quilos do snatch pro clean jerk, que ficou em terceiro nas Olimpíadas com 298 de total. Ou seja, os números falam por si só. O que ele tinha de inconsistência e de nível baixo no snatch, mas no clean jerk tirava a diferença. Então, isso me gerou a expectativa ao assistir a categoria 65. Como que ele ia se portar no snatch? E, sendo bem sincero, para mim, o Francisco ganharia do Hampton no snatch, por causa dessa inconsistência do Hampton, tá? E depois a diferença que fosse, mesmo que o Francisco Mosqueira ganhasse do Hampton, dependendo da diferença ali, acredito muito que o Hampton tiraria a diferença, porque ele é muito forte e o Mosqueira ele tem um clean jerk abaixo. E aí ele me surpreendeu. Ele fez os 3 snatches, acertou tudo, tá? Ele abriu com 127,
fez, muito fácil. Depois 1,32, fechou com 1,37. O Mosqueira ainda tentou 1,38, mas errou. E aí o Hamilton ficou em primeiro no snatch com 137. Deixa eu só confirmar quanto que o Mosqueira fez aqui. 135. Ou seja, o Hamilton já colocou 2 kg de diferença no snatch em relação ao Francisco. Então eu já sabia que o Hamilton ia ganhar a prova, tá? E aí vamos para o clean jerk. O Hamilton fez aqui 1,77 para abrir. Depois fez 1,81, recorde mundial, novo recorde mundial da categoria 65. Lembrando que as categorias novas nas competições IWF, o Pan-Americano é uma competição chancelada pela IWF, começaram a partir de agora do segundo semestre, tá? Então esse Pan-Americano a gente já teve recorde a rodo em relação a recorde não só Pan-Americano, mas mundial. E o Hamilton bateu o recorde mundial com 1,81 de snatch, tentou 1,86 para novo recorde mundial no clean jerk e não conseguiu. E aí ficou em primeiro no snatch com 1,37, primeiro no clean jerk com direito a recorde mundial fazendo 1,81 e no total também ficou em primeiro com 318 recorde americano e pan-americano. Mas deixa eu só conferir o Mosqueira para vocês verem a diferença. Fechou com 1,78 de clean jerk. Então assim, o Hamilton, ele competiu para mim muito bem. Já se coloca aí como um atleta que vai brigar pelo topo na categoria 65. Para ele brigar fixo ali no top 3, ele tem que começar a fazer esse snatch aí entre 140 e 145 para se fixar bem ali no snatch e no clean jerk, ninguém segura ele, para mim. Vamos ver como é que serão as próximas competições nessa categoria, vamos ver quais são os atletas que estarão nessa categoria, as marcas, e a gente vai conseguir fazer análises mais precisas. A pergunta bem pequena, mas muito assunto aqui pra gente comentar. Eu queria trazer muito essas informações para vocês, esses detalhes. Próxima pergunta, Kleber.manhães. Relação front squat e squat clean, qual é ideal? Meu front é 120, meu clean é 115, tá muito perto ou é normal? Vamos lá. Um atleta proficiente, é um atleta que tem um domínio técnico, o clean jerk e o front squat vai ter uma relação de aproximadamente 85 a 90%, ou seja, o que ele faz de clean equivale a 85 a 90% do front squat. No seu caso, 115 de clean para 120 de front squat, está muito próximo, está em torno aí de 96%, né? Então tá bem acima. E aí começa a se tornar perigoso, porque front squat, os agachamentos no geral no LPO são exercícios mais estruturais, tá? Não só de estrutura física, tá? Mas também de força, construção de força. O front squat, ainda mais para o clean, não só na questão de força, mas também de estruturação do tronco, força de core e trabalho de sustentação de front rack e posição, tá? Então, quanto mais alto o teu clean em relação ao front, mais sobra tu vai ter no clean para subir mais carga com segurança. Então, teu front squat, teu clean estando muito próximo, se tu tentar subir mais esse clean, tu vai ter o risco aí de se machucar, de perder muito posição, porque a forma como você faz um PR de front squat, por exemplo, vai falar muito na hora de você fazer um PR de clean, por exemplo, principalmente em relação à questão de posição na recepção e suporte. Então, se o seu 120 de front squat é bom, é bem feito, com a posição firme, talvez você até consiga fazer um 120 de clean, tá? Não tem problema. Mas o ideal é que a gente tenha esse espaçamento, porque o front squat ele vai te dar margem para você fazer um bom clean, tá? Com boa posição de suporte, né? Boa posição de recepção, também força de perna para subir. Força de perna está mais ligado ao back squat, só que o clean a gente adiciona também força de sustentação da barra no tronco e posição. Então tenta subir mais esse teu front aí, para pelo menos aí um 130, para te dar margem para fazer um 120 com segurança, mas o ideal aí é você subir ainda mais, tá certo? Porque tá correndo risco de se machucar. Rodrigo Fioravante. Esse macacão é obrigatório nas competições? Muda a regra dependendo do campeonato? Vamos lá. Competições de LPO que são oficiais, e não falo só de WF, tá? Competições que sejam nacionais, competições que sejam organizadas por federações. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as federações que fazem os campeonatos estaduais e tudo mais, as copas. Muitas vezes são eventos para a gente poder divulgar o esporte, tá? São eventos pequenos, mas as federações elas cobram, tá?
A não ser quando é um evento privado, tipo, eu não tenho federação nem nada, eu quero fazer um evento de LPO, eu não vou colocar o macaquinho como obrigatório, porque vai limitar, porque nem todo mundo tem um macaquinho, nem todo mundo vai pegar um macaquinho só para competir. Então, assim, se a ideia é disseminar o esporte, fazer ele acontecer, um evento pequeno não tem para que ele obrigar o uso do macaquinho. As competições que são federadas, que têm o objetivo de fomentar o esporte, mas de forma mais oficial, né, assim, digamos assim, tem o uso obrigatório do macaquinho, tá certo? Próxima pergunta. Gigo Dias, Gigo N. Dias. Dá para treinar LPO com o joelho ruim, crônico? Não aguento muito forma de agachamento. Vamos lá. Dá sim, só que você tem que seguir um protocolo, tá? Tem alguns pontos aí que eu acho muito importante. Quando a gente lesiona, quando a gente tem alguma, pode ser uma lesão aguda, né? Ou uma lesão crônica, uma dor crônica ou uma dor aguda. O primeiro ponto é sempre eliminar a dor, certo? Ou minimizar ela, tá? Então você vai identificar o que está causando a dor, tá? Cuidar, tratar com físico, com médico, para minimizar essa dor. E aos poucos ir inserindo no movimento. Existem condutas de fisioterapeutas, os meus fisioterapeutas particulares, né? Inclusive são meus amigos. Toda vez que eu tive alguma lesão, algum incômodo, quando eu comecei o tratamento de fisioterapia, sempre foi já com o movimento já adaptado. Ou seja, primeiro a gente identificava, começava a tirar a dor, quando era algo mais grave, e já entrava com os movimentos, né? A recuperação a partir do movimento. E aí adaptando, fazendo coisas, fazendo movimentos onde eu não sentisse dor, onde ela fosse mínima. Porque muitas vezes você já está bem, só que o corpo ainda está inseguro, então ele sinaliza com uma leve dor ali, um leve incômodo para você segurar um pouquinho. Mas aos poucos você vai colocando sobrecarga gradativa, o corpo vai se adaptando e a dor ela vai sumindo, tá? Então para seguir, minimizei a dor, eliminei a dor, vamos agora para o treinamento. No seu caso, como a dor é crônica, você vai ter que ter muita atenção no aquecimento, tá? Na recuperação também, porque é o que vai fazer você se manter saudável e treinando. O teu foco principal não é o estímulo do treino, mas sim a recuperação e um bom aquecimento para deixar esse teu joelho forte, saudável. E quando eu falo forte, não é só no sentido de você fazer exercício para fortalecer ele, porque muitas vezes ele já pode ser forte, mas você começa a treinar mais, por exemplo, começa a agachar mais, você já começa, às vezes, a criar compensações, tensões. Você não tira essas tensões, começa a criar essas compensações. E a dor que estava ali naquele joelho, para o teu corpo poupar aquele joelho, ele começa a forçar outro local. E aí você vai começar a ter dor em outro local. E aí a dor que estava crônica em um lugar, acaba indo também para outro. E acaba desenvolvendo uma outra lesão. Então, ter muita atenção com esse recuperativo e com o aquecimento, para você conseguir render bem. E claro, o treino ser adaptado para a tua realidade, tá certo? Eu tenho um aluno de assessoria que ele começou comigo, já falou que tinha problema no joelho, aí era crônico também, falou dos movimentos em power que limitam ele, que ele tinha receio de fazer por causa de dor. E aí eu prontamente, já atento a isso, prescrevi os treinos em power, mas eu falei, ó, tenta agachar até uma altura que você não sinta dor e a gente vai ajustando. Você vai me dando esses feedbacks. Ele está fazendo os movimentos em power tranquilo, sem dor, conseguindo fazer um agachamento até ali próximo aos 90, que é uma posição que causa muita força de cisalhamento no joelho, acaba incomodando, inclusive muitos atletas evitam fazer power, acho que até o Lucha Almeida falou sobre isso, porque incomoda o joelho, então ele prefere fazer squat. Mas ele consegue fazer os movimentos em power, tá conseguindo fazer os movimentos em power tranquilo, esse meu aluno, e tá seguindo, porque a gente tá tendo esse trabalho mútuo. No seu caso, ter atenção com o pré, né, de identificação ali com o médico, fisioterapeuta, recuperativo e aquecimento para deixar esse seu joelho saudável, forte, livre de dores, e o treinamento com estímulos adequados ao que você consegue entregar. Então, se alguém faz o seu treino, manda esses feedbacks para o teu treinador. Se é você mesmo que faz o teu treino, toma cuidado. E se ninguém faz o seu treino, se precisar de alguém, fala comigo que eu posso te ajudar, tá certo? Diego, com dois O, underline Fernandes, com dois S, e underline no final, ou seja, muitos Os, muitos S e muitos underlines. Em competição de LPO puro, o clean pode ser tanto no split quanto no squat? Sim. O split clean, o split snatch eram muito utilizados antigamente, década de 60. Porém, eles têm um limitador.
que é a altura de recepção da barra, tá? Tenta fazer um split mais baixo com PVC, por exemplo, um clean split com PVC, o mais baixo que você conseguir. Aí pede para alguém segurar a barra e entra nessa barra numa base aí de front rack. Provavelmente, tu ainda vai entrar mais alto do que tu consegue agachar ao máximo. Ou seja, o squat clean normal, como a gente conhece, a gente consegue pegar a barra muito mais baixo do que no split clean. Ou seja, a gente consegue mover mais peso porque a barra sobe menos, tá certo? Então, por isso que o movimento hoje ele é mais eficiente do que na época que a galera fazia tanto split snatch quanto split clean. Tá? Para o snatch vai ser a mesma coisa. Só que tem pessoas que não conseguem agachar, tem incômodo para agachar, principalmente a galera mais velha, né? É muito comum a gente ver competições master a galera fazendo split clean, split snatch, porque não consegue fazer um agachamento profundo, incomoda e acaba optando por essa variação e não tem problema nenhum, tá certo? É a adaptação do corpo para fazer ali a competição e levantar a carga. Óbvio que no mais alto nível, se você quer extrair o máximo de você de levantar carga, tem que fazer o squat clean e o squat snatch na base que a gente conhece, porque vai ser muito mais eficiente por causa da questão da altura da barra. O que não pode no split clean e split snatch, tá? É encostar o joelho no chão. Você pode fazer hoje em dia? Pode. Encostou o joelho no chão no lift. A única coisa que encosta na plataforma são os pés. Se o joelho tocou, se o glúteo tocou, porque isso é uma mobilidade absurda, tocou lá, até para fazer um clean normal, snatch normal, tocou lá, é inválido, tá certo? Voltando aqui, próxima pergunta. Mário Guerra MJ. Qual o melhor fortalecimento de ombro para movimentos de LPO? Toda vez que alguém me pergunta sobre exercícios, melhores exercícios para tal coisa, inclusive no primeiro episódio, respondendo perguntas de vocês, eu falei sobre isso. O melhor exercício é aquele que cumpre uma função em você, no sentido de você tem um déficit, preciso melhorar aquele déficit, eu vou ter um melhor exercício. Então, por exemplo, eu tenho um déficit no ombro, você tem outro, mas são locais diferentes, necessidades diferentes. O melhor exercício para você não é o melhor exercício para mim, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, os exercícios mais utilizados no LPO para fortalecimento de ombros, e falo no geral, tanto anterior, quanto lateral, quanto posterior. O press, desenvolvimento pela frente, é clássico, tá? Não só para fortalecimento, mas também para ganho de força. E também trabalhar um pouquinho de mobilidade na posição de overhead hack para o jerk. Você mantém a pegada do jerk, você faz o encaixe, focando em encaixar a cabeça, trava bem, ajuda bem a aquecer os ombros e também mobilizar. Então você pode usar também no teu aquecimento de clean jerk, fazer um clean mais levezinho, fazer um press, depois fazer o jerk, ajuda muito. Elevações laterais, puxada alta, tanto com pegada de clean quanto com pegada de snatch, tá? Puxada alta, ativando bem trapézio e ombros, a galera usa muito. Elevações curvadas, para mobilizar ali a parte superior das costas, escápulas e parte posterior dos ombros, são os mais comuns. A gente vai usar a band para fazer aquecer o manguito, fazer face pull, então todos esses exercícios são interessantes, tá? A gente usa muito, muitas vezes como aquecimento ou como trabalho acessório do dia, mas se você tem um déficit específico no ombro, sente algum incômodo, sente alguma dor, você tem que procurar alguém para prescrever de acordo com o que você necessita. Só para finalizar, recentemente eu descobri uma tendinite no meu ombro esquerdo. Então, fazer, por exemplo, elevação lateral, elevação frontal, fazer movimentos de empurre para peitoral, me incomodavam demais. Então, eu não estava mais fazendo. Mas posterior, lateral, press, segui fazendo normalmente. O press com uma certa ressalva na pegada, porque pegada muito fechada me incomodava também. Então, fui adaptando, tá certo? Ou seja, exercícios que muitas vezes são bons, acabam não sendo bom para você por causa do seu déficit. Então, escolha do exercício é sempre tentando cumprir com algum objetivo que você tenha, certo? As duas últimas, uma é uma pergunta, outra nem tanto, né? Mas sobre a mesma coisa que foi o agachamento de 200 quilos para 2 repetições da Olivia Reeves em preparação para o Pan-Americano. Eu até fiz um react falando um pouquinho desse vídeo e também do agachamento máximo dela, que foi de 220 quilos, e ela é uma atleta que, cara, consegue manter uma postura impecável. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card ou então na descrição para você ver lá no meu Instagram. Aproveitar também e me seguir, porque me ajuda demais. Então vamos lá, sobre esse vídeo que eu postei ele como caixinha, né?
Prof. Elton Carneiro, sem joelheira, kkkk. E Renan Fernandes, como isso é possível? Cara, como que é possível ela agachar 200 com tanta facilidade, né? E ela, assim, é uma menina e estruturalmente, falando do tronco, né? Parece uma estrutura frágil, tá? Mas ela tem uma capacidade de sustentação da barra, né, no trapézio e de manter o tronco ativo, a musculatura profunda do abdômen, fazer o bracing abdominal, a respiração diafragmática, manter o tronco vertical, postura lá das escápulas medializadas, né, ombro para baixo, coluna em neutro, paravertebrais ativos, muito grande, porque fazer força de verdade, um agachamento pesado, não passa somente pela força de pernas, mas também pela capacidade de manter o tronco estabilizado, e ela tem uma capacidade incrível. Tanto é que nesse agachamento com 200, ela faz que nem parece que tem peso, tá? Comparando com o agachamento máximo dela, que é 220, esses 200 quilos representam aí 90, 91%. Então, para 2 repetições, quando o atleta está numa fase praticamente competitiva, porque ela já ia competir, fazer 90% para 2 é muito tranquilo. Mas a forma como ela faz é que impressiona, né? E aí só de cinto, sem joelheira, perna muito forte. E assim, joelheira, galera, faixa, só em último caso se você for fazer um PR se você tiver acostumado, tá? Se você nunca usou joelheira, não usa faixa, segue treinando sem. Não tem para que usar se você não sente incômodo, não tem uma real necessidade. Powerlifters utilizam, por exemplo, porque o agachamento é um exercício competitivo para eles, porque eles estão ali trabalhando no máximo, eles querem extrair o máximo de carga no movimento. E a gente sabe que a faixa elástica, principalmente por ela ser elástica, ela ajuda nessa sustentação e na subida, né? Porque quando a gente agacha, ela alonga e na subida ela devolve essa energia como se fosse uma mola ajudando a subir. Então, os powerlifters, eles vão usar sempre faixa. Agora, para a galera do LPO, tem gente que não vai usar, porque muitas vezes o movimento ali de snatch, de clean, a carga que você faz nesses exercícios em relação ao do agachamento é menor. E aí não tem para que ter essa necessidade. A não ser que você queira sair do platô de uma carga. Então, assim, a joelheira, a faixa, elas não são necessárias. A joelheira, inclusive, ela não dá tanto suporte. Ela estende um pouquinho, mas ela não dá tanto suporte quanto a faixa. Ela mantém mais o joelho aquecido. Mas se você não sente a necessidade, fica tranquilo, segue treinando sem faixa, sem joelheira. O cinto não, o cinto eu já acho mais importante, principalmente se você quiser trabalhar com cargas mais altas. Às vezes a musculatura está fadigada, né, do core, e aí você precisa do cinto para fazer essa ativação, né? Lembrar que você tem que fazer essa ativação e você fazer o peso. E claro, no geral, sempre fazer um fortalecimento de core, esse trabalho de respiração que é mais importante, além de usar o cinto, tá? O cinto ele é acessório. A gente tem que deixar o corpo forte. Então assim, esse vídeo da Olivia é basicamente sobre isso. Não é o quanto ela é forte de perna, mas o quanto ela tem a capacidade de manter o tronco estabilizado por ter as musculaturas estabilizadoras muito fortes, tá? Então, por hoje é isso. Se for até o final, muito obrigado, tamo junto e até a próxima.